o mais sagrado do cristianismo, se calhar isto vai-vos chocar, não é Deus, é o ser humano. E porquê é que eu digo isto? Por uma razão muito simples, porque é tão sagrado que Deus não se impõe ao ser humano. Ou seja, respeita profundamente a sua liberdade, permitindo até que ele o ignore ou mesmo o negue. E isto mostra que o limite para o próprio Deus é o ser humano. Claro que o seu desejo é encontrar-se em comunhão, mas o limite é o próprio ser humano. A linguagem simbólica é a linguagem religiosa. A linguagem simbólica por excelência é a linguagem religiosa. Então temos aqui uma das dimensões tipificantes do humano. E termino já esta primeira fase, esta primeira abordagem, antes de entrar no cristianismo, para vos dizer isto. Com isto eu não estou a dizer que quem não é religioso, ou melhor, quem não opta por ser religioso ou por viver concretamente uma tradição religiosa na sua vida, não seja verdadeiramente humano. E então surge-nos aqui um problema. Como fazer, enfim, compaginar esta profunda convicção que eu tenho, que penso que partilhada com os meus colegas de mesa, de que a dimensão religiosa é tipificante da tradição humana, e simultaneamente levar a sério como humano quem me diz que não é religioso. Como compaginar isto? E a questão pode-se colocar nestes termos. Mesmo para aqueles que não são religiosos, têm a possibilidade de o ser. E só o ser humano tem a possibilidade de ser religioso. Portanto, essa possibilidade de ser, mesmo que não seja concretizada e optada por ela, tipifica-me como ser humano. Não é aqui o tempo para anularmos, abordarmos a questão do fenómeno religioso enquanto tal. O fenómeno religioso enquanto tal, para se falar do fenómeno religioso, tínhamos que ver alguns dos elementos. E um dos elementos constitutivos do fenómeno religioso é as mediações. E aí entra a cultura, aí entra a situação histórica de cada pessoa. E, portanto, é nessas mediações e na maneira como nós concebemos o profundo do real, que eu vou chamar mistério. E porquê mistério? Não resisto a mais este parêntese. Para quem estuda o fenómeno religioso, como eu tento fazer, utilizamos a categoria mistério porque achamos que esta categoria é uma categoria mais ampla que a categoria Deus. Porque se eu utilizasse a categoria Deus, fazia com que, por exemplo, tradições religiosas não teístas, como o caso aqui do meu irmão budista, não pudesse ser considerada uma religião. E por isso eu utilizo a categoria de Deus, a mistério, para falar nesta dimensão do profundo do real. Claro que esse mistério, para mim, tem um nome concreto, um rosto concreto. No caso, porque o mistério não é Buda. Hein? O mistério não é Buda. O Buda é aquele que nos ajuda, se eu compreendo bem, e, enfim, peço desculpa até pelo meu atrevimento, mas é aquele que nos ajuda a chegar a esse mistério. Bem, também o cristianismo fala em Deus, ou melhor, fala no mistério, chamando a esse mistério Deus. Portanto, o Deus em quem acreditamos é o Deus de Jesus Cristo. O que é que eu quero dizer com isto? É que surge aqui algumas das características tipificantes do cristianismo que o distingue das outras tradições religiosas. É o Deus que Jesus Cristo revela. E há aqui duas notas que o distinguem das outras tradições religiosas. Primeira nota, a questão da Trindade. É um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Isto faz muita confusão nas pessoas, como é que um Deus pode ser um único Deus e três pessoas. Porque na nossa cabeça, quando falamos em pessoa, pensamos em indivíduos, não é? Ora, a categoria pessoa, em reflexão teológica trinitária, não quer dizer indivíduo. Quer dizer, essencialmente, relação. Este Deus é trinitário porque falamos em três relações. O ser do Pai implica obrigatoriamente a existência de um filho. O que quer dizer que o nuclear do Pai está também no Filho. Estamos a falar de pura relação. O Filho pressupõe sempre a existência do Pai, o Pai pressupõe sempre a existência do Filho. O que a teologia, a reflexão teológica, a ousadia de dizer o mistério de Deus, pretende com esta afirmação é dizer que a categoria Pai é uma das categorias que serve para falar, para tentarmos aproximar do que é que Deus é, mas não esgota. Portanto, ela diz bastante bem aquilo que é Deus é, mas não esgota. Portanto, precisamos de uma outra, e essa outra é Filho. Porque Deus é simultaneamente aquele que está constantemente a gerar, a dar, mas é simultaneamente aquele também que está constantemente a querer ser amado, a querer ser respondido. E, portanto, há aqui esta dimensão. E surge a
terceira pessoa da Santíssima Trindade, esta bem mais complicada de se perceber, o Espírito Santo, ainda por cima porque nós na nossa imagética cristã fizemos o coisa da pomba, não é? Reduzimos o Espírito Santo à pomba, portanto bagunçamos isto. Há autores que chamam ao Espírito Santo o dom. Numa relação de amor há sempre três. Numa relação de amor há o amante, o amor e o amado. Aquele que ama, cuja característica é amar, aquele que é amado, cuja característica é ser amado, e o amor que une os dois. E esse é o Espírito Santo. Bem, uma primeira nota para vos dizer o quê? O Deus que Jesus Cristo revela é um Deus relação. Um Deus que não é um Deus sozinho, um Deus em si, um Deus fechado sobre si mesmo. Não, é um Deus completamente colocado, não era bem o espanhol, voltado, sim, mas é como que... Debruçado, exatamente, obrigado. Debruçado sobre o ser humano. Constantemente debruçado sobre o ser humano para lhe propor um caminho para que ele seja feliz, seja realizado e possa fazer isso com os outros. Primeira nota. Segunda nota característica do cristianismo, e que nisto ele se distingue de todas as outras tradições religiosas, é que este Deus encarna. Este Deus encarna, faz-se um de nós. Ou seja, a ideia é esta. Ele quer propor um caminho à humanidade, e então ele faz esse caminho com a humanidade. Faz-se um de nós, um rosto visível, um ser humano concreto, que é Jesus de Nazaré. E é nele que nós vamos aprender. Tudo o resto da Sagrada Escritura, que é um dos nossos fundamentos, que partilhamos com os nossos irmãos judeus, pelo menos metade dela, nós somos, vimos dali, e isso orgulha-nos muito também, e portanto, mesmo isso, a Sagrada Escritura, são já concretizações desta relação que nos tem. E portanto, às vezes corremos o risco de absolutizar os textos, fazendo com que o texto seja o próprio mistério, ou com que a comunidade, a Igreja Católica, seja o próprio mistério. Não é! O mistério é sempre Deus. E o resto são as tais mediações constitutivas da tradição religiosa que nós tentamos fazer para poder mais facilmente, às vezes mais dificilmente, porque atrapalhamos isto tudo, chegar a Deus. Eu ficava por aqui sublinhando outra vez isto. É muito importante que as religiões dialoguem. Muito.